O preço da guerra de Putin foi pago em sangue. A estatística mais repulsiva de Putin foi divulgada. A Rússia oficialmente sofreu quase 1 milhão de baixas na guerra e está a caminho de ultrapassar a marca de 1 milhão até o final de junho. Segundo o Kyiv Independent, que no dia 4 de junho divulgou números revelados pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o número total de baixas em toda a guerra é quase de 1,4 milhões, com 400 mil dessas baixas sendo contabilizadas pela Ucrânia. O restante, somando 950 mil tropas, vem do lado russo. Quase 1 milhão de russos foram mortos, feridos ou capturados desde que Putin iniciou sua invasão em larga escala em fevereiro. 2022. Os dados do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais são mais detalhados. Das 950 mil baixas, diz, cerca de 250 mil pessoas morreram no campo de batalha ucraniano, no que a mídia chama de sinal do descaso flagrante de Putin por seu próprio povo. E é difícil discordar. Durante toda a guerra, Putin não tentou mudar suas táticas. Se alguma coisa, ele se tornou ainda mais dependente da estratégia de onda humana que o permitiu tomar cerca de 20% da Ucrânia nos 3 anos de guerra de atrito. Esta abordagem, diz o Kyiv Independent, está longe de ser tão eficaz quanto Putin gostaria, embora ele tenha capturado 20% da Ucrânia. Grande parte do território foi tomada na primeira semana da invasão, quando a Rússia surpreendeu a Ucrânia com um ataque, antes de ser repelida. Entre janeiro de 2024 e hoje, a Rússia só tomou 1% da Ucrânia. Isso dá uma média de cerca de 164 metros quadrados da Ucrânia por dia, a um custo de entre 1.000 e 1.500 soldados por dia. Estatísticas que não indicam uma guerra bem-sucedida. Pior ainda para Putin é que os números do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais podem estar subestimados. Segundo o Estado-Maior ucraniano e o Ministério das Finanças, a Rússia superou 950 mil baixas há meses. Agora, ambos afirmam que a Rússia perdeu 991.820 de seus soldados. Supondo uma perda diária de 1.000, a Rússia levará de 9 a 50 dias para atingir 1 milhão de baixas. Até o final do verão, Putin terá alcançado um marco que jamais imaginou possível. No entanto, há ressalvas a esses números, como aponta o Kyiv Independent. Diz que o custo humano continua difícil de confirmar devido à opacidade de ambos os lados. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais compila seus números usando estimativas de funcionários de defesa dos Estados Unidos da América e Reino Unido, combinadas com imagens de satélite do campo de batalha. Outras fontes são mais conservadoras. Por exemplo, o Kyiv Independent informou em 26 de maio que o serviço russo da British Broadcasting Corporation e a Mediazona confirmaram apenas 109.600 mortes de soldados russos. Contudo, os jornalistas que divulgaram esses números admitiram que eles provavelmente são bem maiores, com os 109.600 contabilizando apenas os óbitos. Eles confirmaram por meio de fontes públicas, como obituários, relatórios da mídia local e declarações das autoridades russas. A implicação é que muitas mortes russas na guerra da Ucrânia não estão sendo relatadas ou podem ter sido perdidas pelo estudo. Há muitos motivos para essas estatísticas serem devastadoras para Putin. Se eles são ou não, responderemos mais tarde no vídeo. As informações da The Economist permitem aprofundar ainda mais nas estatísticas. As perdas russas estão próximas de 1 milhão, superando a taxa de baixas de todas as guerras desde a Segunda Guerra Mundial. Mesmo a campanha da Rússia no Afeganistão, que durou uma década, não chegou nem perto. De acordo com o Arquivo Americano de Radiodifusão Pública, essa guerra custou à União Soviética cerca de 15 mil soldados. Assim, a guerra na Ucrânia foi 66,6 vezes mais devastadora para a Rússia, mesmo tendo durado apenas 1/3 do tempo da guerra no Afeganistão até o momento. A revista The Economist também analisa os números de mortes relatados pela British Broadcasting Corporation e pela Mediazona. Segundo os recursos, os números se aproximam do que é observado no campo de batalha ucraniano atualmente, com 165 mil soldados russos mortos na guerra, até o final de 2024.
Esse número vem dos registros de testamentos russos para mortes em excesso. 90 mil homens foram adicionados a esses registros no primeiro semestre de 2025. Economista disse, sugerindo que a Rússia está à beira de perder um total de 250 mil soldados e pode perder cerca de 200 mil apenas em 2025. Se essa taxa de mortalidade persistir, a mesma fonte indica que a proporção de russos feridos para mortos é estimada em 4 para 1. Devido em grande parte, não apenas à gravidade das lesões dos soldados russos na Ucrânia, mas também ao péssimo tratamento médico que recebem. 4 vezes 250 mil mortes totaliza 1 milhão. The Economist afirma que a cifra de 1 milhão é crível também, porque muitos tipos de baixas não podem ser necessariamente atribuídos a ferimentos sofridos no campo de batalha. Mesmo em guerras modernas, muitas baixas resultam de questões secundárias, como fome, acidentes e perseguição deliberada em territórios ocupados. O recurso menciona a Segunda Guerra do Congo, que ocorreu de 1998 a 2003. Estima-se que essa guerra causou cerca de 5,3 milhões de mortes, principalmente por fome e doenças. O argumento é que não podemos confiar somente nos registros de mortes excessivas para determinar as baixas russas. Muitas mortes resultantes da guerra, mas não causadas diretamente por ferimentos no campo de batalha, podem não ter sido contadas como excedentes. Borrando as figuras no processo, uma coisa é certa: a taxa de baixas da Rússia é muito maior do que a da Ucrânia. Mencionamos anteriormente que o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais estima que a Ucrânia perdeu cerca de 400 mil soldados nos últimos 3 anos ou mais. O Economist concorda aproximadamente com essa figura. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse em dezembro que a Ucrânia sofreu 43 mil mortes de soldados e 370 mil ferimentos desde fevereiro de 2022. O Economist afirma que, mesmo sendo uma subestimação, os números mostram que a taxa de baixas ucranianas é consideravelmente menor do que as russas. Todas essas estatísticas nos levam a uma pergunta óbvia: como tudo isso aconteceu? Afinal, a operação militar especial de Putin era para durar apenas alguns dias. Putin pensou em fevereiro que a Rússia entraria na Ucrânia quase sem oposição. 2022, tomando todo o país enquanto mal perdia um soldado. Claro, nós sabemos o quão mal esse plano falhou. A Ucrânia resistiu bravamente às forças de Putin e recebeu mais de dólares dos Estados Unidos, dólares 288 bilhões, em ajuda militar de seus aliados, segundo o Instituto Kiel, para a economia mundial. Isso, somado às inovações ucranianas em áreas como a guerra de drones, permite que o país siga lutando e defendendo seu território. A guerra, em resumo, não seguiu o caminho que Putin queria. Agora ele está disposto a sacrificar inúmeras vidas para realizar seu sonho de dominar a Ucrânia. Isso nos leva ao primeiro motivo da alta taxa de baixas da Rússia: a total indiferença de Putin, notada desde maio 2022, quando o Davis Center for Russian and Eurasian Studies questionou se Putin sequer se importa com o quanto a guerra lhe custou. Na época, a guerra na Ucrânia durava apenas cerca de 3 meses. No entanto, alegava-se que Putin não se importava com o custo de sua invasão. A Rússia já havia registrado 20 mil baixas até este ponto, com o Centro Davis observando que o número de baixas não é registrado na Rússia da mesma maneira que é nos Estados Unidos. Uma razão para isso é que a Rússia não divulga suas taxas de baixas, com Putin preferindo enganar o povo. A ausência de uma política de não abandonar companheiros no exército russo também chama a atenção. Putin acredita que é mais nobre para seus soldados se sacrificarem por sua causa, já que há muitos mais de onde eles vieram. O ponto é que a indiferença insensível de Putin por seu próprio povo era conhecida desde o início da guerra. E houve muitos outros exemplos, como em agosto de 2024, a Cable News Network informou que Putin prometeu aos recrutas mal preparados que eles não seriam enviados para a linha de frente na guerra da Ucrânia. Putin não previu e não se importou que a Ucrânia poderia fazer avanços, e esse foi o problema. Naquele mês, a Ucrânia lançou uma incursão no oblast russo de Kursk. Isso exigiu que Putin sacrificasse mais de 62.400 de seus soldados para conter. Tanto para recrutas que não precisavam lutar. Eles foram os soldados empurrados para a Batalha de Kursk.
Putin mostra que quebrará promessas ao próprio povo se isso lhe der o que quer. Em janeiro deste ano, Zelensky deixava claro o pouco caso de Putin com seu povo. Em um podcast de 3 horas com Lex Fridman, Zelensky afirmou que Putin não ama seu próprio povo. Ele só ama seu círculo íntimo. O presidente da Ucrânia afirmou ao responder a uma declaração de Fridman que Putin é uma pessoa séria que ama seu país. Zelensky afirmou que ele está enviando garotos de 18 anos para morrer na guerra. Ele não veio defender seu país dos fascistas, mas sim enviá-los ao nosso. Essa insensibilidade na filosofia militar nos leva a uma segunda razão, talvez mais prática, porque a taxa de baixas da Rússia está à beira de ultrapassar 1 milhão. A abordagem de onda humana de Putin é tão taticamente inepto, o líder da Rússia, que ele só pensa em enviar ondas de soldados para atacar as posições da Ucrânia. Além do lançamento de diversos mísseis, bombas e drones nas cidades ucranianas, essa é a única forma que Putin conhece para conquistar território. E é um método que tem um custo impressionante para a vida humana. A revista Economist destaca que, segundo Sir Lawrence Fridman, principal estrategista do Reino Unido, os ataques em massa de humanos da Rússia são, em grande parte, inúteis e desgastantes. Eles também não devem terminar tão cedo, mas não há sinais de exaustão, diz Fridman. Eles seguem em frente. A falta de exaustão parece ser apenas de Putin, pois suas tropas certamente sentem o peso da abordagem do líder russo. Como mencionado antes, Putin acredita que sempre haverá mais soldados para recrutar e mais corpos para enviar à Ucrânia. Putin nunca se esgotará enquanto tiver esse suprimento. A realidade dessa abordagem é brutal. Em julho de 2024, a British Broadcasting Corporation conversou com o tenente-coronel Anton Baev, que serve na Brigada Katia, a Guarda Nacional da Ucrânia. Ele afirmou que a Rússia constantemente envia ondas de soldados, geralmente em poucas horas, para atacar as defesas ucranianas. Os russos utilizam essas unidades principalmente para localizar nosso equipamento de disparo e exaurir constantemente nossas unidades, contou Baev à British Broadcasting Corporation. Nossos soldados ficam em posições e lutam quando 4 ou 5 ondas do inimigo vêm em sua direção em um dia, que você tem que destruir sem parar. É muito difícil, tanto física quanto psicologicamente. A British Broadcasting Corporation chamou essa tática de ataques de carne, usada por Putin para abalar o moral das tropas ucranianas. Pelo menos ele está tentando. Atingindo 1 milhão de baixas em troca de 20% do território da Ucrânia, e só tendo ganhado 1% da Ucrânia desde então. 2024 nos diz que a abordagem de Putin está falhando. Também em julho 2024, o Kiev Independent relatou que Putin não está satisfeito em apenas usar soldados saudáveis em seus ataques de onda humana. Os feridos também estão sendo enviados de volta ao fronte antes da recuperação completa, apenas para servirem de alvo para os ucranianos. Um soldado ucraniano, conhecido como Hunter, afirmou que os militares russos feridos são abandonados em suas posições até a morte. Isso confirma o que o Centro Davis diz sobre a Rússia não ter uma política de não deixar nenhum homem para trás. Putin não se importa com isso. Um soldado ucraniano ferido que morre é um corpo que absorveu com êxito munição que não pode mais ser usada. Na próxima onda, ele ordena um ataque. Segundo a Economist, há outro motivo para a alta taxa de baixas russas. Putin consegue tirar proveito de sua posição como um ditador de facto para enviar quantas pessoas quiser para a guerra. A Ucrânia, diz a Economist, é uma democracia que tem apenas cerca de 1/4 da população da Rússia. Como uma democracia, a Ucrânia deve demonstrar preocupação com o bem-estar de seus soldados. Vemos essa preocupação manifestada nas palavras de Zelensky e na proporção de ucranianos feridos para mortos. Essa proporção é de cerca de 8:1, aproximadamente metade da proporção russa. A Ucrânia se esforça muito mais para retirar seus feridos do campo de batalha em vez de deixá-los morrer. A abordagem de Putin só é possível porque ele é essencialmente um ditador da Rússia. Essa posição lhe dá controle sobre a mídia estatal, que ele usa para alimentar a propaganda e ocultar o real custo de sua invasão, das mesmas pessoas que ele tenta convencer a lutar por ele. A Ucrânia não pode enganar seu povo para entrar em uma guerra, da qual provavelmente não retornarão. Devido à Ucrânia ser uma democracia e a guerra ocorrendo em seu território, o povo ucraniano pode ver a guerra.
é uma constante na vida ucraniana. A Rússia, por outro lado, está muito mais protegida. Há ataques ocasionais em território russo, como a contra-invasão de Kursk, com a qual Putin tem que lidar. Porém, como ditador, ele está livre para mentir constantemente sobre a real situação dos soldados russos na linha de frente, usando a mídia russa para vender essas mentiras. Há mais um motivo para a alta taxa de baixas russas. Perder soldados em guerra está enraizado na cultura do país. Geneva Solutions apontou isso em maio. Em 2022, não deveria surpreender ninguém que Putin adotou uma abordagem de desgaste para a Ucrânia após sua invasão inicial falhar. A Rússia sempre luta suas guerras dessa forma, contando com a superioridade numérica para exaurir o oponente. Essa cultura pode remontar até a Batalha de Narva em 1700. Nessa batalha, a Rússia sofreu uma pesada derrota contra a Suécia, fazendo o czar Pedro, o Grande, chorar pela perda de muitos de seus amigos pessoais no conflito. A lenda diz que, em resposta à tristeza de Pedro, um de seus conselheiros mais próximos colocou a mão em seu ombro e proferiu algumas palavras famosas: "Não chore, meu senhor." As mães russas produzirão mais filhos. O dado foi lançado para a abordagem da Rússia à guerra, e não se desviou muito desde então. Durante a Guerra Soviética-Finlandesa, 8 russos morreram para cada finlandês, segundo a Solução de Genebra. A conquista de Berlim em 1945, que deveria simbolizar a vitória definitiva da Rússia sobre a Alemanha nazista, custou ao país mais de 300 mil soldados. Em comparação, os Estados Unidos da América perderam 290 mil soldados em combate durante toda a Segunda Guerra Mundial. Geneva Solutions diz que baixas em massa fazem parte do modo russo de guerra. Putin não viu razão para mudar, pois crê que o progresso na Ucrânia é suficiente para justificar as enormes perdas de seu país. Com a Rússia prestes a atingir 1 milhão de mortes, Putin continuará pressionando, resultando em mais baixas russas. Isso é destacado pelo fato de que a Rússia ainda está recrutando entre 30 mil e 40 mil soldados por mês, diz o Kyiv Independent. Para isso, a Rússia está oferecendo grandes recompensas financeiras para aqueles que se alistam no serviço militar. O Economist diz que essas recompensas são frequentemente somas de dinheiro que mudam a vida. A maioria dos soldados da Rússia, diz ele, vem de cidades provincianas pobres e agora estão na casa dos 30 e 40 anos. Geralmente são homens com famílias, para sustentar que nunca viram algo semelhante à assinatura. Putin está oferecendo um bônus de cerca de 15 mil dólares, 5 vezes o salário médio russo, sem se importar com o salário anual médio que eles recebem. Mesmo que esse pobre soldado morra, a Rússia paga à família até 19 milhões de rublos, equivalente a quase 240 mil dólares pelo sacrifício. Enquanto Putin tiver recursos financeiros, ele seguirá recrutando mais soldados, o que significa que as mortes em larga escala continuarão. Por quanto tempo Putin pode manter essa abordagem? É a única questão que ainda está em debate. Em 12 de maio, o Business Insider escreveu que a Rússia gastou tanto na guerra da Ucrânia que está à beira de esgotar suas reservas líquidas. Segundo o artigo, as reservas russas, que eram de 117 bilhões de dólares em 2021, cairão para 31 bilhões até o outono, esgotando-se completamente. Esgotar as reservas não deterá Putin. Ele ainda tem receita com a venda de petróleo e gás e adaptou a economia russa para depender totalmente da guerra. Mas isso prejudicará sua abordagem, pois a perda dessas reservas impactará os residentes da Rússia devido aos grandes cortes no orçamento dos serviços públicos. O histórico de Putin na guerra da Ucrânia sugere que ele não se importará. Provavelmente não. Ele esperará que seu povo em casa se sacrifique tanto quanto aqueles no campo de batalha quando o dinheiro acabar. A terrível tática de onda humana da Rússia, juntamente com outros fatores, indica que o número oficial de 1 milhão de baixas é apenas o início. Centenas de milhares, talvez milhões de russos se tornarão vítimas da guerra de Putin, devido ao seu desprezo pelo povo e táticas terríveis. O presidente da Finlândia recentemente humilhou Putin ao apontar os enormes erros militares que o líder russo cometeu durante a guerra, usando táticas terríveis. Assista nosso vídeo sobre como a Finlândia derrotou a Polônia e inscreva-se no The Military Show para os vídeos mais precisos e atuais sobre a guerra na Ucrânia.